Assim como o vampiro, ela é uma criatura ancestral e que normalmente está vinculada a uma linhagem nobre. Sendo assim, por que a múmia não desfruta do mesmo lugar de destaque dentro do Fantástico que o seu amigo chupador de sangue? E aí, tudo fantástico com você? Cá estamos nós para o último episódio dessa série dedicada à múmia no Fantástico, tanto na literatura quanto no cinema. Fica o convite para você assistir aos 4 episódios anteriores. No primeiro, eu falei da construção do imaginário do Egito como uma terra de mistérios e magia. No segundo, falei da descoberta da tumba do faraó Tutankhamon, que, aliás, está completando 100 anos em 2022, e do surgimento da maldição da múmia. No terceiro episódio, apresentei um panorama dessa criatura na literatura e no quarto vídeo falei dos filmes que vêm sendo produzidos sobre esse monstro desde o século XIX. Lembrando que em 2022 também a gente celebra os 90 anos do filme A Múmia de 1932 com Boris Karloff. Mas agora eu convido você para examinar comigo o lugar da múmia no Fantástico hoje. Por que não vemos essa criatura sendo tão explorada quanto o vampiro, o lobisomem, a criatura de Frankenstein, o fantasma e o zumbi? Assim sendo, vamos ver as 5 razões pelas quais essa criatura sobrenatural tem dificuldade para se igualar aos outros monstros do universo do horror. E isso é algo para estimular a sua imaginação. Você, prezado escritor ou escritora, que está pensando em usar não apenas essa criatura, mas também outros seres. Primeira questão, a múmia existe. Se a gente lembrar aqui uma frase bem conhecida do H.P. Lovecraft, né? Quando ele fala que a emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo, e o tipo de medo mais antigo e mais poderoso é o medo do desconhecido, a gente já começa a vislumbrar essa questão do lugar da múmia enquanto agente do medo. A afirmação do Lovecraft, que ele fez no ensaio O Horror Sobrenatural na Literatura, ajuda a entender o pouco impacto da múmia como agente do medo. As múmias existem e você pode visitá-las a qualquer momento em um museu. O conforto dessa realidade se alia às pesquisas da ciência que dissecam, examinam a múmia aos olhos do público, expondo seu interior, sua humanidade e indiretamente eliminando sua aura sobrenatural. Assim, diferente das outras criaturas que, assim como ela, estão ligadas ao folclore ou a crenças religiosas de um povo, como o vampiro, o lobisomem, o demônio e o fantasma, a múmia está ao alcance da nossa racionalização e, portanto, longe de nossas dúvidas e dos medos sobre sua possível existência. Segunda questão, a múmia não possui influência e relevância literária. Pensou em vampiro, lembrou do romance Drácula de Bram Stoker. Pensou em duplo, lembrou da novela O Médico e o Monstro de Robert Louis Stevenson. Ou então no conto William Wilson do Edgar Allan Poe. Pensou em homem brincando de Deus, lembrou do romance Frankenstein de Mary Shelley. Aí eu te pergunto, diz aí uma obra literária famosa sobre a múmia. Pois é, uma obra literária ela captura as expectativas e angústias do seu tempo, incorporada e refletida nos monstros. Isso é algo que eu explico, aliás, em detalhes no curso online O que o Monstro Mostra do Fantástico Cursos, que é para quem quer trabalhar com o monstro em suas atividades. Se você tiver interesse de dominar o monstro para suas atividades de escrita ou então de pesquisa, RPG ou quadrinhos, dá uma olhada no curso que o Monstro Mostra aqui embaixo. Em virtude da literatura, a criatura de Frankenstein e o vampiro ultrapassaram territórios além da literatura e o cinema, se tornando objetos de pesquisa e releituras artísticas. Como vimos no terceiro episódio aqui da série, não há um romance ou novela ou conto que tenha catalisado a múmia na imaginação do público ao longo do século XIX e do século XX. Como exemplo, a gente pode até citar o romance A Múmia, ou Ramsés, o Maldito, Danny Rice. Mas mesmo nesse livro aí, a Rice não conseguiu o mesmo efeito que tinha conseguido com os vampiros das crônicas vampirescas, e acaba caindo na repetida trama do amor imortal já visto e outras leituras dessa criatura. E aí você pode argumentar que o lobisomem também não possui uma obra canônica que justifique sua fama nos dias de hoje. Mas a resposta para essa popularidade do lobisomem nos leva à terceira razão aqui desse vídeo. Terceira razão, a múmia não instiga o nosso ser.
A múmia certamente chama a atenção por levar você a refletir sobre a sua possível mortalidade, mas é só. A fascinação pelo vampiro, por exemplo, passa pelo simbolismo do sangue enquanto elemento ligado à vida, ao sexo e ao sagrado. Inconscientemente, você é fascinado e sente repulsa por uma criatura que, em seu ataque carregado de tensão erótica, realiza em apenas um ato dois impulsos básicos do ser humano: comer e copular. Além disso, o estilo de vida do vampiro causa admiração pelo fato de que, na sua existência como morto-vivo, ele está além das convenções morais, religiosas e sexuais que inibem a vida dos vivos. Já o lobisomem duplo, por sua vez, tem seu apelo junto ao imaginário sustentado pelo lado bestial e instintivo do ser humano, mantido escondido e reprimido por meio das instituições familiares, religiosas e governamentais, e que, de vez em quando, quer emergir e se libertar. Por baixo da nossa fina camada civilizatória, somos animais, somos bestas. Por fim, o monstro do Frankenstein nos encanta e nos horroriza, por ser a lembrança da transgressão maior, ir contra a vida. A criatura de Frankenstein evoca reflexões sobre a natureza e o fato do feminino ser a única responsável pela geração da vida. Ao mesmo tempo, ela aponta para o desejo intrínseco do ser humano de ir além das proibições e expandir suas fronteiras, ainda que pague um preço por isso. O romance de Mary Shelley tem raízes míticas e narrativas sobre a violação de conhecimentos proibidos e a consequência desse ato. A quarta razão é que a múmia não se sustenta enquanto imagem do medo. Desde as suas primeiras aparições literárias e cinematográficas, a abordagem prevalente das histórias sobre múmias não provoca horror, mas sim a compaixão e empatia pela criatura. Isso é resultado de enredos e roteiros que recorrentemente usam o tema da reencarnação da pessoa amada e da possessão espiritual de algum amante pelo espírito ancestral. Assim, o que era para ser horror se dilui em uma busca romântica a todo custo, e mesmo os assassinatos da criatura ganham um nível, uma certa justificativa. Outra questão é que, se você lembrar que o significado da palavra múmia é corpo embalsamado, aí a gente tem outro problema em muitas histórias na literatura e no cinema dessa criatura. A múmia perde suas mortalhas, normalmente nessas produções. Ela assume a aparência dos vivos, mas dotado de poderes sobrenaturais. Nesse caso aí, é a mesma coisa da gente ter uma história de lobisomem em que o ser humano não se transforma em lobo, ou um vampiro sem caninos salientes. Ou seja, a múmia, ao se transformar em humano, ela perde o seu impacto visual. A quinta razão é que a múmia foi substituída pelo zumbi. Cadáver ambulante por cadáver ambulante, o zumbi é mais eficiente hoje na provocação de horror do que a múmia e permite maior reflexão não apenas sobre a mortalidade do ser humano. No começo do século XXI, com o surgimento das redes sociais e a alienação social que se seguiu em dependência dessas redes, o zumbi superou a múmia e outros monstros clássicos da literatura e do cinema por tratar do esvaziamento da identidade física do nosso corpo em prol de identidades virtuais, além também do símbolo do consumismo desenfreado e do comportamento homogeneizado das massas, algo que o George Romero já vinha explorando nos seus filmes sobre o zumbi desde as últimas décadas do século XX. Além disso, o zumbi permite que se trabalhe com um dos principais tabus da humanidade, o canibalismo. Mas eu queria pedir para você que você me desse outra perspectiva. Me contesta aí no vídeo, coloca aqui embaixo quais circunstâncias, de que forma você pode trabalhar a múmia, de que forma a múmia pode ser trabalhada nos quadrinhos, no cinema, na literatura, de forma a ela ser uma potente figura de horror, de forma que ela possa fazer companhia a outras criaturas do horror. Escreve aí também embaixo nos comentários, vamos compartilhar as suas ideias. E aproveito para agradecer muito a sua companhia nessa breve série sobre a múmia no fantástico, na literatura e no cinema. Grato a você pela sua companhia. Show? Se você gosta desse personagem, fica a dica para compartilhar também essa playlist com outros amigos seus, para que assim essa criatura possa sempre manter a sua força ancestral. Show? Muito obrigado pela sua presença em mais esse vídeo. A gente se vê na próxima.
Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima.